Olá, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, que nós tivéssemos um tempo de oração, uma vez que estamos passando por momentos bastante complexos, bem difíceis, né, no nosso país, e penso que seria importante a igreja se colocar em oração neste momento, independente do que pensamos ou que achamos disso ou daquilo, das atitudes de uma pessoa ou de outra, do ex-ministro Sérgio Moro, do presidente Jair Bolsonaro, outras frentes e lideranças que têm se manifestado. Independente disso, eu penso que nós precisamos orar pelo Brasil, porque o Brasil está passando e enfrentando problemas gravíssimos, né? Estamos no meio de uma pandemia, e se não bastasse a pandemia, agora nós temos mais uma crise política que afeta diretamente também a economia, que já vem cheia de problemas devido ao coronavírus, né? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei se você está na sua casa, onde você está vendo esse vídeo. Se você puder fechar os olhos, eu queria orar, ter um tempo de oração nesse sentido, lembrando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Independente do que qualquer pessoa diga, do que qualquer pessoa faça, Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele tem permitido que algumas coisas venham acontecendo, é porque Ele conhece o futuro, Ele tem a presciência, sabe de todas as coisas, e era importante que essas coisas acontecessem, infelizmente, né? Nós estamos aqui para orar. Fazemos parte do povo de Deus, e o povo de Deus precisa fazer diferença total no meio de tanta dificuldade, de tanta notícia que nos desanima e nos coloca para baixo. Então feche seus olhos, curva sua cabeça, eu vou orar daqui, eu quero convidar você a orar daí, e vamos ter então esse tempo de oração ao nosso Deus. Em seguida nós vamos ao nosso estudo bíblico deste domingo, tá bem? Feche seus olhos, se você puder. Senhor, obrigado porque podemos clamar e adorar um Deus que é maravilhosamente bom. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja no controle da nossa nação. Coloca a tua mão, ó Deus, sobre o presidente, os ministros, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Deus, homens e mulheres, ministros do STF, juízes, delegados da Polícia Federal. Deus, nós não podemos ficar desgovernados. Que o Senhor esteja colocando a mão e indo adiante em nome de Jesus. Nós clamamos pela intervenção do Senhor. Muitos querem a intervenção militar, nós queremos a intervenção do Senhor. A intervenção do Senhor no nosso Brasil, na nossa nação. Põe a tua mão, ó Deus, e ó Deus também ajuda-nos no meio dessa pandemia, dessa crise da saúde com o coronavírus, que chegou para destruir muitas famílias, matar muitas pessoas. Mas eu peço a Deus que nesse tempo de isolamento social, de distanciamento das pessoas, possamos nos unir em oração e clamar diante do teu trono de graça, para que o Senhor assuma o controle de toda essa situação e que o Senhor venha com a cura em nome de Jesus. Abençoe cientistas, médicos, pessoas que são pesquisadores e pesquisadoras. Que o Senhor esteja os abençoando e os iluminando em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de estudar com vocês a carta de Paulo aos Gálatas. Eu não sei quantos já leram a carta de Paulo aos Gálatas, mas se você tem a sua Bíblia, já abra lá na carta de Paulo aos Gálatas. É interessante que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, aos irmãos e irmãs que estavam na Galácia, que hoje é a região da Turquia, ali na Turquia, quando Paulo escreve, tinham muitos cristãos se convertendo a Cristo, mas também tinha muitos judeus se convertendo a Cristo, mas também tinham muitos não judeus se convertendo a Cristo. E parece bênção, né? Mas o ser humano é tão complicado que ele consegue fazer, às vezes, de algo tão bom e abençoador uma coisa ruim. Então, por exemplo, tinham muitos judeus se convertendo a Cristo e muitos não judeus se convertendo a Cristo. O que acontecia? Os judeus convertidos diziam aos não judeus que era necessário obedecer a lei de Moisés para ser aceito por Deus. Então, veja bem, judeus se convertiam a Cristo, não judeus se convertiam a Cristo. Aí os judeus que se convertiam a Cristo diziam aos não judeus convertidos a Cristo
que para ser aceito por Deus era preciso obedecer à lei de Moisés. E isso aí a gente vai encontrar basicamente em Atos 15, de 1 a 33, em relação à circuncisão. Ao 8º dia, o menino era circuncidado, o menino judeu. E isso era sinal de inserção na família da fé. Louvamos a Deus porque o Senhor Jesus instituiu o batismo no Novo Testamento, né? E o batismo vem para a substituição da circuncisão. Então hoje, quando você e eu temos os nossos filhos, ao 8º dia ninguém precisa circuncidar ninguém. É apenas batizar nas águas, e isso é sinal de inserção na família da fé. É sinal de que estamos ensinando as crianças no caminho que elas devem andar, né? Por isso o batismo. E interessante que também a circuncisão limitava aos meninos, né? Aos homens, era extremamente machista, porque os meninos eram circuncidados ao 8º dia. As meninas, as mulheres, eram colocadas de fora disso. Aí o batismo vem e resolve também essa problemática do gênero, né? Então as mulheres são incluídas a partir do batismo nas águas. Então, graças a Deus, se você tiver uma filha, se eu tiver uma filha, ela pode ser batizada, né? Antigamente, no judaísmo, inclusive, a circuncisão acontece só com os meninos. Então, só os homens são contemplados nessa inserção da família da fé. E aí você vai lá em Atos 15, de 1 a 33, você vai ver essa questão aí básica da circuncisão, tá? Que os judeus convertidos diziam aos não-judeus convertidos a Cristo que tinha que cumprir essa lei de Moisés para ser aceito por Deus. A carta aos Gálatas é então uma resposta de Paulo a essa falsa doutrina, porque essa doutrina não procede, ela não é cristã, ela é judaica, né? Então a carta aos Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai responder essa falsa doutrina em relação à necessidade da circuncisão, né? Mais adiante eu até vou ler um texto com vocês interessante sobre isso. Paulo afirma, por exemplo, que a salvação depende somente da fé em Cristo e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Então, a salvação tem a ver com a fé em Cristo e não com o cumprimento da lei de Moisés. No final da carta, Paulo, por exemplo, vai falar da liberdade que o cristão tem e como essa liberdade se torna realidade na vida cristã. Então, é uma liberdade que os judeus não entendiam. Os judeus não compreendiam essa liberdade, mas Paulo vem, no final da carta, falar sobre isso. A autoria, a gente sabe que a carta aos Gálatas é uma das primeiras que Paulo escreveu e foi ali por volta do ano 56 já da era cristã, né? Então, nós vemos também que a carta aos Gálatas foi escrita antes dos evangelhos. O primeiro evangelho escrito foi Marcos, eu sempre enfatizo isso, e foi no ano 65 aproximadamente da era cristã. Ou seja, quase 10 anos antes, Paulo já havia escrito a carta aos Gálatas, né? É provável que tenha sido escrita quando Paulo estava em Éfeso, ele passou um período em Éfeso e ele escreve aos Gálatas. E, como eu já disse anteriormente, a Galácia é atualmente a região da Turquia. Centro-sul e pequena parte do norte da Turquia, nós temos a região da Galácia, tá? Bom, tendo dito isso, e com o objetivo aí que eu tenho estudado sobre esses cultos digitais, online, com a distância, enfim, e eu tenho visto que a ideia é que não extrapole muito tempo. Então, um estudo de 20 minutos, 30 minutos, uma mensagem está de bom tamanho, porque é um vídeo, não é ao vivo, é muito diferente até a percepção das pessoas para poder estar participando e prestando atenção. Então, nós estamos com quase 9 minutos. Vamos às mensagens, até porque são 4 mensagens que eu destaquei da carta de Paulo aos Gálatas, né? A primeira mensagem que eu destaco é como é que Deus nos aceita. E aí vem uma pergunta: como somos salvos? E aí, se vocês perceberam, mas nessa primeira mensagem eu disse como é que Deus nos aceita. Qual é o jargão evangélico que sempre existiu? Nossa, fulano aceitou Jesus, né? Quando você aceitou Jesus? Teologicamente é uma pergunta equivocada, né? Eu não aceito Jesus, Jesus me aceita, né? Você não aceita, Ele te aceita, não é verdade? Então como é que Deus nos aceita? Como somos salvos? E aí, a resposta de Paulo é que a salvação vem somente da graça de Deus, por meio da nossa fé em Cristo, e não por meio de obras. Aí aqui nós temos um impasse. E aí é um impasse que muitos estudiosos e teólogos do primeiro século ficaram questionando por muito tempo em relação à disputa teológica, entre aspas, disputa, tá? De Tiago e de Paulo. A gente vê lá que a fé sem obras é morta, por exemplo, né? Mas aí a gente vê Paulo dizendo que
não é pelas obras, que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, né? Pela graça de Deus mediante a fé, por meio da fé. Só que, de fato, a fé sem obras é morta. O que está em jogo aqui é que muitas vezes a gente se diz salvo, convertido, sou cidadão do reino, sou pertencente a uma igreja evangélica há tantos anos, mas as nossas obras são mortas, né? São nulas, muitas vezes muito pequenas, perto da grandiosidade que é a salvação que Jesus nos proporcionou. No último domingo eu preguei uma mensagem no texto de Jeremias, se não me engano foi, né? Jeremias, e eu falei sobre sermos úteis nas mãos de Deus, né? Então, se eu estou sendo inútil nas mãos de Deus, tem alguma coisa errada com a minha fé. A minha fé não pode ser morta no sentido de sem proatividade, sem ação, sem atitude, né, de cristão, de cristã. E aí vem a afirmação de Paulo que se a pessoa é salva por obedecer à lei, então a morte de Cristo foi em vão. Vamos ler Gálatas 2, 21, por exemplo? Abre aí tua Bíblia, Gálatas 2, 21. E aí a gente vai ver que está escrito assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, né? Ou seja, se a pessoa é salva porque está obedecendo à lei, então a morte de Cristo foi em vão, não serviu para nada. É porque a morte de Cristo tira de nós este glamour, né, do olha, eu sou santo, então eu vou ser salvo porque eu sou santo. Não, eu sou salvo pela graça, porque Deus me alcançou, Ele me escolheu de antemão, me predestinou para ser salvo. Eu louvo a Deus todos os dias por causa disso. Porque se fosse pela minha capacidade de ser santo ou pela minha capacidade de fazer coisas certas ou de não pecar, então estaria dentro de mim o mérito. Nós entraríamos na meritocracia. Isso não acontece no reino de Deus. O reino de Deus é teocracia. É Deus quem decide, quem define, né? E aí, se a pessoa é salva por obedecer à lei, porque cumpre os rituais, porque cumpre as tradições, então a morte de Cristo foi em vão. Por isso, Gálatas 2, 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, como é que Deus nos aceita? Nos aceita pela graça, por meio da fé. Tá bem? Segunda mensagem que nós encontramos em Gálatas é que o Espírito de... Nós temos uma dualidade, né? Um duelo entre o Espírito de Deus e a natureza humana. São duas forças que podem nos dominar. A natureza humana, vamos lá em Gálatas 5:13, ou o Espírito de Deus, Gálatas 5, de 16 a 26. Então, essa dualidade ou este duelo entre a natureza humana, Gálatas 5:13, e o Espírito de Deus, Gálatas 5, 16 a 26, esse duelo é fundamental, porque senão, se eu não entender que existe isso, essa carne militando contra o espírito, dia e noite, eu não vou compreender a importância, por exemplo, do fruto do espírito, né? De desenvolver o fruto do espírito. Quão importante é desenvolver o fruto do espírito. Por quê? Porque existe esse duelo. A natureza humana, que é a carne que Paulo trata, que é essa pecaminosidade, não é carne isso aqui, é pecaminosidade. Essa natureza humana, que é essa carne pecaminosidade, leva à morte, isso é fato. E o Espírito de Deus nos dá a vida. A grande questão é que a tendência nossa, a tendência humana, é correr para a natureza humana, que é a pecaminosidade, que é a sarx, palavra grega para carne que Paulo usa. Então, assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora. Essas duas forças são inimigas, natureza humana e Espírito de Deus. E os cristãos, e nós que somos cristãos, precisamos deixar que o Espírito nos dirija a nossa vida. Eu vou ler Gálatas 5,16, está escrito assim: por isso digo, Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso está em Gálatas 5,16. O que é viver pelo Espírito? É desenvolver em nós o fruto do Espírito. Cada gomo daquele fruto é importante, nós precisamos desenvolver todos os dias, né? Não é fácil, porque a nossa natureza humana,
essa pecaminosidade, a carne que Paulo aborda, vem com muita força. Os nossos desejos, que a palavra de Deus chama de concupiscências, que são esses desejos que nós temos, que normalmente nos levam ao pecado e ao distanciamento de Deus. Então essa é a segunda mensagem. Se a primeira mensagem é como é que Deus nos aceita, pela graça, por meio da fé, desculpem. A segunda, o Espírito de Deus e a natureza humana, esse duelo que acontece o tempo todo tempo. Terceira mensagem, eu disse que eram 4, a terceira mensagem é que nós somos unidos com Cristo Jesus. No batismo, ficamos unidos com Cristo Jesus e nos vestimos com as qualidades dele. Isso aqui é importante a gente guardar. Todos somos um, só porque estamos unidos em Cristo Jesus, senão não seríamos. Eu gostaria de ler Gálatas 3, versos 27 e 28. Gálatas 3, versos 27 e 28. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então nós estamos unidos com Cristo Jesus e em Cristo Jesus somos um. Aqui a gente derruba várias barreiras. Barreiras, por exemplo, do preconceito. Barreiras do machismo judaico, por exemplo. E, de certa forma, até do paternalismo, que nós vemos muitas vezes, da ênfase no homem que tem na Bíblia. Não é? A palavra de Deus enfatiza muito mais os homens do que as mulheres. Pode observar. Quantos livros foram escritos por mulheres que estão na palavra de Deus, né? Quantos por homens. Agora, quantas mulheres são mencionadas e quantos homens são mencionados? Muitas vezes, até na conversão, eram 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As mulheres e as crianças não eram contadas, né? E isso é um muro que criou muita separação entre os gêneros masculino e feminino. Nós sabemos que homem e mulher, Deus os fez e os ama. E Deus, na sua maravilhosa graça, abençoa cada um de nós, homens e mulheres. Nós estamos unidos em Cristo, não tem homem nem mulher, não tem escravo nem livre, não tem judeu nem grego. Então essa besteira, né, das pessoas que se julgam mais importantes do que as outras, no reino de Deus não acontece. E se acontece, não é reino de Deus, né? Porque em Cristo nós somos um, nós estamos unidos nele. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 e 28. Todos são um em Cristo Jesus. Então não há distinção, não há separação, não há estratificação. O reino de Deus não tem castas. Tá? Então, eu não sei quantos aqui acompanharam das novelas da Rede Globo, Caminho das Índias, acho que é esse o nome, que mostrava lá na Índia a questão das castas. Uma pessoa de uma casta inferior não podia se casar com uma pessoa de uma casta superior, né? Casta social, essa estratificação de classe A, B, C, D, E, F. No reino de Deus não tem casta. No reino de Deus não tem mais importante e menos importante. Os últimos serão os primeiros, maior é o que serve, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque nós somos em Cristo um, estamos unidos nele. Fomos de Cristo revestidos, porque fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a terceira mensagem do apóstolo Paulo aos Gálatas. E aí nós partimos para uma quarta mensagem, e a quarta que eu destaquei é a mensagem para hoje. A mensagem escrita por Paulo lá aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, precisa ser ouvida por cada cristão de hoje em dia. E qual é a mensagem? É muito simples. Por causa da graça de Deus, ficamos livres do poder do pecado e temos a liberdade que Deus dá por meio de Jesus Cristo. Agora, essa liberdade é aceita e recebida só pela fé. Somente pela fé, nunca pelas obras. E eu gostaria de ler Gálatas 5:1 para enfatizar essa mensagem para hoje. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vou repetir, Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu gostaria de dar ênfase a essa
a essa última que eu destaquei como mensagem para hoje, esse quarto tópico como mensagem de Paulo aos Gálatas e a nós, de que nós precisamos parar com esse negócio de imaginar que somos salvos por causa da nossa santificação, por causa do nosso desempenho. É pela graça. Eu vou... Gálatas, vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Abre aí na sua Bíblia. Eu vou ler a partir do verso 11. Gálatas 6. Para a gente ir encerrando já esse estudo, chegamos a 20 minutos. Gálatas 6, de 11 a 18. Eu quero ler esse texto para finalizar, porque ele sintetiza o porquê da carta. Por que Paulo escreve a carta? Foi para rebater os cristãos convertidos que diziam aos não cristãos convertidos que era preciso cumprir as leis de Moisés, especialmente se circuncidar para ser aceito por Deus. Lembram disso? Gálatas 6, de 11 a 18. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele escreve com letras grandes, caps look, né? Provavelmente, e assim, alguns que defendem os espinhos na carne de Paulo, defendem que o problema dele era na visão, por isso ele tinha que escrever grande. Outros dizem que ele está dizendo que escreve grande para dar ênfase no texto, igual quando a gente quer enfatizar algo que está digitando numa mensagem, coloca caixa alta, né? Caps look. Né? Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem da vossa carne. Verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vou dar ênfase em algumas partes do texto. Já falei do primeiro verso, no verso 11, mas ele vem aqui dizendo que os judeus convertidos estavam dizendo que tinha que circuncidar, né, para ser aceito por Deus. Na verdade, eles estavam querendo era se gloriar nisso, né, na marca da carne, do corte, da circuncisão. E aí ele vem dizer que nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Ou seja, não é ser membro de igreja que salva, não é nem ser batizado que salva. O que salva é ser nova criatura. Antes do batismo com a água, nós precisamos ter tido uma transformação interior, senão não tem salvação. Não adianta, né? E eu gostaria de ler o verso 17, que diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Marcas aqui é estigmata, a palavra grega estigmata, que é cicatriz. Então, assim, ninguém me enche a paciência, desde agora ninguém me inquiete, ninguém me enche a paciência, tá? Porque eu trago no meu corpo cicatrizes, né, por conta do Senhor Jesus. Eu tenho sofrido e trago aqui, ó, marcas, estigmata, marcas, cicatrizes do Senhor Jesus, né? E aí ele encerra abençoando a igreja, né? Graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado nesse estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta pequena, 6 capítulos, mas é extremamente rica e abençoadora. Que Deus te abençoe a sua família, a sua casa. Nesse domingo você tenha um domingo abençoado. Mas à noite nós teremos aqui pelo canal do YouTube também. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Francis Restel Deloio. Clica lá, se inscrever, clica lá no sininho, porque conforme eu vou colocando algum vídeo, você já é notificado e pode até antecipadamente assistir. E eu espero que você seja abençoado com isso. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, e à noite a gente se encontra para poder ouvir uma mensagem do Senhor para o nosso coração. Deus abençoe.